20.000 léguas submarinas, obra de Júlio Verne, parte 13. Bom, pensei, Conselho não vai querer vir de jeito nenhum, o que me dispensará de acompanhar o Capitão Nemo. Quanto a Ned Land, confesso que não tinha tanta certeza de sua sensatez. Um perigo, por maior que fosse, sempre tivera uma atração para sua natureza belicosa. Retomei a leitura do livro de Sir, mas folheava-o mecanicamente, vendo mandíbulas enormes de tubarões escancaradas nas entrelinhas. Naquele momento, Conselho e o canadense entraram com os semblantes serenos e até mesmo alegres. Não sabiam o que os esperava. Por Deus, professor, anunciou Ned Land, seu capitão Nemo, que diabo o carregue, acaba de nos fazer um amável convite. Ah, disse eu, vocês sabem? Que o patrão me perdoe, interveio o Conselho, mas o comandante do Nautilus nos convidou para visitar amanhã, na companhia do patrão, os magníficos viveiros de ostras do Ceilão. Fez isso em termos excelentes e comportou-se como um perfeito cavalheiro. Não falou mais nada, Conselho? Nada, patrão, respondeu o canadense. A não ser que já havia lhe feito o mesmo convite. De fato, respondi. E não lhes deu nenhum pormenor sobre o passeio? Nenhum, senhor naturalista. Irá conosco, certo? Eu? Sem dúvida. Veja que gostou da ideia, mestre Ned Land. Sim, é curioso, muito curioso. Perigoso, talvez. Acrescentei num tom insinuante. Perigoso, respondeu Ned Land. Uma simples excursão a um viveiro de ostras? Senhor Aronnax. Decididamente o capitão Nemo julgara inútil suscitar imagens de tubarões na mente de meus companheiros. Eu, por minha vez, olhava para eles pesaroso e como se já lhes faltasse algum membro. Devia preveni-los? Sim, sem dúvida, mas não sabia como agir. Patrão, me disse Conselho, poderia nos dar alguns detalhes sobre a pesca das pérolas? Sobre a pesca em si ou sobre os incidentes que... Sobre a pesca, patrão, respondeu Conselho. Sobre a pesca, respondeu o canadense. Antes de pisar o terreno é melhor conhecê-lo, Aronnax. Pois bem, sente-se, amigos, que vou lhes ensinar tudo o que o inglês Sir acaba de me ensinar a respeito. Ned Land e Conselho acomodaram-se num sofá e a primeira pergunta do canadense foi: Professor, o que é uma pérola? Caro Ned, respondi, para o poeta a pérola é uma lágrima do mar. Para os orientais é uma gota de orvalho solidificada. Para as damas, uma joia lindíssima, de forma oblonga, com brilho hialino de uma substância nacarada que elas carregam no dedo, no pescoço ou na orelha. Para o químico, trata-se de uma mistura de fosfato e carbonato de cal com um pouco de gelatina. E, por fim, para os naturalistas, não passa de uma secreção doentia do órgão que produz a madrepérola em certos bivalves. Ramo dos moluscos, acrescentou o Conselho, classe dos acéfalos, ordem dos testáceos. Precisamente, sabe o Conselho. Ora, entre esses testáceos, a orelha-dorma íris, os pregados, as tridacinas, as pinhas marinhas, em suma, todos os que secretam a madrepérola, isto é, a substância azul, azulada, roxa ou branca que reveste o interior de suas valvas, são suscetíveis de produzir pérolas. Os mexilhões também? Perguntou o canadense. Mas claro, os mexilhões de certos cursos de água da Escócia, do país de Gales, da Irlanda, da Saxônia, da Boêmia, da França. Ótimo, prestaremos atenção de agora em diante, atalhou o canadense. Porém, continuei, o molusco por excelência que destila a pérola é a ostra perlífera, a meleagrina, margaritifera, a preciosa pintadina.
A pérola em si não passa de uma concreção nacarada configurada numa forma globular. Ou ela adere à concha da ostra ou se incrusta nos interstícios do animal. Sobre as valvas, a pérola é aderente. Sobre as carnes é livre, mas tem sempre como núcleo um pequeno corpo duro, seja um óvulo estéril, seja um grão de areia, em torno do qual a matéria nacarada sedimenta-se ao longo de vários anos, sucessivamente e por camadas finas e concêntricas. É possível encontrar mais de uma pérola numa única ostra? Perguntou o conselho. Sim, meu rapaz, existem determinadas pintadinas que são autênticos porta-joias. Houve inclusive quem mencionasse uma ostra, mas permito-me duvidar do fato, com não menos de 150 tubarões. 150 tubarões? Exclamou Ned Land. Eu falei tubarões? Reagi prontamente. Quer dizer, 150 pérolas. Tubarões não faria nenhum sentido. De fato, concordou o conselho. Não entendi nada. O senhor queria dizer pérolas, patrão. Patrão, o senhor disse tubarões. Ah, eu disse. Mas agora nos ensine como essas pérolas são extraídas. Os pescadores procedem de várias maneiras, até mesmo arrancando-as com alicates, quando as pérolas aderem às valvas, mas em geral estendem as pintadinas sobre esteiras na praia, onde, ao ar livre, elas morrem. 10 dias depois, já num satisfatório estado de putrefação, elas são mergulhadas em vastos reservatórios de água do mar e em seguida abertas e lavadas. E nesse mesmo momento que começa o duplo trabalho dos exímios pescadores. Primeiro, eles separam as placas de madrepérola, conhecidas no comércio pelos nomes de argêntea prateada, bastarda branca e bastarda negra, que são expedidas em caixas de 125 a 150 kg. Em seguida, retiram o parenquima da ostra, fervem-no e coam-no a fim de não perderem nem a mais ínfima das pérolas. O preço das pérolas varia de acordo com o tamanho, perguntou o conselho. Não somente de acordo com o tamanho, respondi, mas também com a forma, com a água, isto é, sua cor, e com o oriente, isto é, aspecto irisado e cintilante que a torna tão encantadora. As pérolas mais bonitas são denominadas pérolas virgens, pois se engendram por si mesma no tecido do molusco. São brancas, geralmente opacas, mas às vezes de uma transparência opalina e em geral esféricas ou piriformes. Com as esféricas fazem-se braceletes, com as piriformes balangandãs, e com estas valem mais, são vendidas por unidade. As outras pérolas aderem à concha da ostra, mais irregulares são vendidas a peso. Finalmente, numa ordem inferior, classificam-se as pérolas menores, conhecidas como sementes, as quais são vendidas a metro e destinadas exclusivamente aos bordados dos parâmetros eclesiásticos. Paramentos eclesiásticos. Mas esse trabalho, que consiste em separar as pérolas pelo tamanho, deve ser demorado e difícil, observou o canadense. Nada disso, meu amigo. Esse trabalho é feito por meio de 11 peneiras ou crivos perfurados com um número variável e orifícios. As pérolas que permanecem nas peneiras, as quais possuem de 20 a 80 orifícios, são de primeira linha. As que não escapam das peneiras com 100 e 80 orifícios são de segunda. Por fim, constitui a semente as pérolas para as quais se usam as peneiras com 90 a 1000 orifícios. Muito engenhoso, opinou o conselho. E percebo que a divisão, a classificação das pérolas é operada mecanicamente. E o patrão pode nos dizer quanto rende a exploração dos bancos de ostras perlíferas?
Segundo o senhor Sir, respondi, os viveiros do Ceilão são arrendados anualmente pela soma de 3 milhões de tubarões. Hã? Tubarões? De novo isso, patrão? Perguntou o conselho. Francos? 3 milhões de francos, disse o conselho. Sim, conselho, francos, 3 milhões de francos, corrigi. Mas acho que esses viveiros deixaram de produzir o que produziam antes. O mesmo acontece com os viveiros americanos que, sob o reinado de Carlos V, produziam 4 milhões de francos, atualmente reduzidos a 2/3. Em suma, podemos estimar em 9 milhões de francos o faturamento geral com a extração das pérolas. A propósito, indagou o conselho, não existem pérolas famosas, cotadas a um preço altíssimo? Sim, meu rapaz, dizem que César presenteou Servilha com uma pérola avaliada em 120 mil francos. Também ouvi uma história segundo a qual uma certa dama antiga bebia pérola no vinagre, disse o canadense. Cleópatra, esclareceu o conselho. Devia ser má, acrescentou Ned Land. Detestável, amigo Ned, respondeu o conselho. Mas um copinho de vinagre que custa 150 mil francos é uma bela iguaria, não? Lamento não ter esposado essa dama, disse o canadense, agitando o braço com uma cara pouco tranquilizadora. Ned Land, marido de Cleópatra, exclamou o conselho. Já estive para me casar, conselho, respondeu seriamente o canadense. E não é culpa minha se a coisa não foi adiante. Eu tinha inclusive comprado um colar de pérolas para Kate Tender, minha noiva, que por sinal casou-se com outro sujeito. Pois bem, esse colar não me custou mais de $1,50. E ainda assim o senhor professor queira acreditar em mim, suas pérolas não teriam passado pela peneira de 20 buracos. Meu caro Ned Land, expliquei rindo, eram pérolas artificiais, simples glóbulos de vidro, besuntados por dentro com essência do Oriente. Então essa essência do Oriente, respondeu o canadense, deve custar os olhos da cara. O mesmo que nada, Ned, não passa da substância prateada da escama do burnete, recolhida na água e conservada no amoníaco, não tem valor algum. Ao burnete. Talvez tenha sido por isso que Kate Tender se casou com outro sujeito, retrucou filosoficamente Ned Land. Mas, voltando às pérolas valiosas, eu disse, não creio que jamais soberano algum tenha possuído uma superior à do Capitão Nemo. Esta? Perguntou o conselho, apontando para a magnífica joia exposta sob o vidro. Sim, amigo Ned Land, certamente, não me engano, atribuindo-lhe um valor de 2 milhões de francos, adiantou-se o conselho. Sim, concordei, 2 milhões de francos, mas provavelmente custou ao capitão o simples trabalho de recolhê-la. Ei, exclamou Ned Land, quem sabe amanhã, durante o nosso passeio, não encontramos uma gêmea. Está brincando, espantou-se o conselho. E por que não? De que nos serviriam milhões a bordo do Nautilus? A bordo não, recuou Ned Land, mas em outras latitudes sim. Outras latitudes, duvidou o conselho. O que, mestre Ned Land? Disse. Não deixe de fazer sentido, ponderei. E se um dia levássemos para a Europa ou para a América uma pérola de alguns milhões, isso daria no mínimo uma grande autenticidade e ao mesmo tempo grande valor ao relato de nossas aventuras. Exatamente, animou-se o canadense. Mas, insistiu o conselho, que sempre encara as coisas do lado prático. Será que essa pesca das pérolas é perigosa, patrão? Não, respondi impestivamente, sobretudo se tomarmos certas precauções. Qual seria o risco? Perguntou Ned Land. Engolir uns goles de água do mar? Acho que sim, Ned. A propósito, meu caro, eu disse tentando imitar o tom displicente do Capitão Nemo. Por acaso tem medo de tubarões?
Eu, respondeu o canadense, um arpoador profissional. É minha profissão zombar deles. Não se trata, expliquei, de pescá-los ou com um esmerilhão, içá-los ao convés de um navio, cortar sua cauda com um machado, abrir sua barriga e daí por diante. Sim, precisamente. Na água, Ned Land. Na água? Por Deus, com um bom arpão. Saiba, professor, esses tubarões são bichos desajeitados. Eles precisam ficar de barriga para cima para abocanhá-lo. E nesse interim, Ned Land tinha uma maneira de pronunciar a palavra abocanhar que dava calafrios na espinha. Muito bem, e você, conselho, o que acha desses esqualos? Pois serei franco com o patrão, disse conselho. Já estava na hora, pensei. Se o patrão vai enfrentar tubarões, disse conselho, não vejo porque seu fiel criado não os enfrentaria também. Anoiteceu, deitei-me, dormi precisamente, tive sonhos povoados por tubarões e achei muito apropriada e ao mesmo tempo imprópria a etimologia que fazia a palavra tubarão derivar de requiem. Dormi pessimamente. No dia seguinte, às 4 horas da manhã, fui despertado pelo comissário que o capitão Nemo colocara especialmente à minha disposição. Levantei-me rapidamente, vesti-me e passei ao salão, onde o dono do Nautilus já me aguardava. Está pronto, professor? Estou, senhor. Queira então me seguir. E meus companheiros, capitão? Estão cientes e nos aguardam. Não vamos vestir nossos escafandros? Perguntei. Ainda não. Não permiti que o Nautilus se aproximasse muito do litoral, mas embora ainda estejamos ao largo do banco de Manaar, mandei preparar o Scaler, que nos conduzirá ao local preciso de desembarque e nos poupará um tempo precioso. Nele irão nossos aparelhos de mergulho, que vestiremos quando dermos início à exploração submarina. O capitão Nemo conduziu-me até a escada central, cujos degraus levavam à plataforma, onde Ned Land e Conselho estavam à nossa espera, alvoroçados com o entretenimento programado. 5 marujos do Nautilus, com os remos a postos, aguardavam no Scaler, encostado na murada. A noite continuava escura, placas de nuvens cobriam o céu, não nos permitindo ver senão raras estrelas. Voltei os olhos para o lado da terra, mas vi apenas uma linha difusa fechando 3/4 do horizonte, do sudoeste ao nordeste. O Nautilus, após subir a costa ocidental do Ceilão, durante a noite achava-se a oeste da Bahia, ou melhor, do Golfo entre essa terra e a ilha de Manaar. Ali, sobre águas escuras, estendia-se o viveiro de Pintadinas, inesgotável campo perlífero com mais de 100 quilômetros de comprimento. O capitão Nemo, Conselho, Ned Land e eu nos acomodamos na proa do Scaler. O piloto instalou-se ao leme. 4 companheiros apoiaram os remos. Soltas amarras partimos. O Scaler dirigiu-se para o sul. Os remadores não mostravam pressa e observei que as suas remadas, vigorosas pancadas na água, sucediam-se apenas de 10 em 10 segundos, método geralmente usado nas marinhas da guerra. Enquanto a embarcação avançava nesse ritmo, gotículas fustigavam o fundo escuro das águas com rebarbas de chumbo derretido. Uma pequena marola vinda do alto mar imprimia ao bote um ligeiro balanço e algumas cristas espumavam à sua frente. Íamos calados. Em que pensava o capitão Nemo? Talvez naquela terra que se aproximava em demasia, o que se chocava com o ponto de vista do canadense para quem ela parecia inatingível. Quanto a Conselho, estava ali como simples curioso. Às 5:30, as primeiras luzes do horizonte acusaram mais nitidamente a linha superior da costa, bastante plana a leste, acidentava-se um pouco ao sul. 5 milhas ainda nos separavam, na praia,
que se confundia com as águas brumosas. O mar à nossa frente estava deserto. Nenhuma embarcação, nenhum mergulhador, uma solidão profunda reinava naquele ponto de encontro dos pescadores de pérolas. Como observar o capitão Nemo, chegávamos ali com um mês de vantagem. Às 6 horas amanheceu subitamente, com a rapidez peculiar das regiões tropicais que não conhecem aurora nem crepúsculo. Os raios solares penetraram a cortina de nuvens amontoadas no horizonte oriental e o astro surgiu rapidamente. Avistei a praia com nitidez, algumas árvores espalhadas aqui e ali. O Scaler avançou na direção da ilha de Manaar, que se arredondava ao sul. O capitão Nemo levantara-se de seu banco e observava o mar. A um sinal dele, a âncora foi lançada. A corrente, no entanto, mal correu, pois naquele trecho o fundo não ia além de 1 metro, formando um dos pontos mais elevados do viveiro das Pintadinas. O Scaler deslizou imediatamente sobre o impulso da maré vazante que levava ao largo. Pronto, chegamos, professor Aronnax, disse o capitão Nemo. Observe essa baía estreita. Dentro de 1 mês, aqui irão se reunir os incontáveis pesqueiros dos empresários, e são essas águas que seus mergulhadores vasculharão audaciosamente. A configuração da baía é perfeita para esse tipo de pescaria. Protegida dos ventos mais fortes, o mar aqui nunca fica muito escapelado, circunstância que favorece sobremaneira o trabalho dos mergulhadores. Encapelado. Vamos agora vestir nossos escafandros e dar início à nossa excursão, professor. Não respondi nada e, observando aquelas águas suspeitas, comecei a vestir meu pesado traje submarino, auxiliado pelos marujos da tripulação. O capitão Nemo e meus 2 companheiros também se vestiam. Nenhum homem do Nautilus deveria nos acompanhar. Logo nos vimos aprisionados até o pescoço, dentro da roupa de borracha, com suspensórios prendendo os aparelhos de dar em nossas costas. Quanto aos aparelhos Ruhmkorff, nem sinal deles. E antes de introduzir minha cabeça na cápsula de cobre, comentei o fato com o capitão. Esses aparelhos seriam inúteis, respondeu o capitão. Não alcançaremos grandes profundidades, de modo que os raios solares iluminarão nossa marcha. Aliás, seria imprudente carregar uma lanterna elétrica sobre essas águas, pois seu facho poderia inopinadamente atrair algum perigoso morador local. Enquanto o capitão Nemo pronunciava essas palavras, voltei-me para Conseil e Ned Land, mas meus 2 amigos já haviam encaixado a cabeça na calota metálica e não podiam ouvir nem responder. Ainda me restava uma pergunta a fazer ao capitão Nemo. E nossas armas? Perguntei. Nossos fuzis. Fuzis? Para quê? Seus montanheses não atacam o urso com um punhal na mão. O aço não é mais confiável que o chumbo. Aqui está uma lâmina sólida. Ponha na cintura e vamos. Olhei para os meus companheiros e vi que estavam armados da mesma forma. Como se não bastasse, Ned Land brandia um enorme arpão que ele guardara no Scaler antes de sair do Nautilus. Imitando o capitão, deixei-me cobrir pela pesada esfera de cobre. Nossos reservatórios de ar foram imediatamente acionados. Os marujos então nos desembarcaram um a um. Pisamos uma areia lisa a 1,5 metro de profundidade. O capitão Nemo fez um sinal com a mão. Fomos atrás dele e desaparecemos sobre as águas em uma suave declive. As ideias me obcecavam, meu cérebro, me abandonaram ali e, surpreendentemente, recuperei a tranquilidade. A desenvoltura com que eu me movia aumentou minha confiança, e a estranheza do espetáculo arrebatou minha imaginação. O sol já produzia uma claridade suficiente sobre as águas. Os mais ínfimos objetos tornavam-se perceptíveis. Após 10 minutos de caminhada, estávamos a 5 metros de profundidade e o terreno tornava-se quase plano.
A cada passo que dávamos, erguia-se como bandos de galinholas num pântano uma profusão de curiosos peixes do gênero dos monópteros, cujas espécies possuem apenas a nadadeira caudal. Entre eles identifiquei o javanês, verdadeira serpente com 8 decímetros, de barriga branca, facilmente confundível com um congruo e as riscas douradas dos flancos. No gênero dos estromáteos, cujo corpo é compacto e oval, observei peixes frade, deslumbrantes, coloridos, portanto sua nadadeira dorsal como uma foice, peixes comestíveis que, secos e marinados, compõem um excelente prato conhecido como carauade. Depois vi tranquebars, pertencentes ao gênero dos aspidoforoides, cujo corpo é revestido por uma couraça escamosa com 8 abas longitudinais. A elevação progressiva do sol iluminava cada vez mais a massa das águas e o solo modificava-se aos nossos pés. A areia fina sucedia uma verdadeira calçada de seixos arredondados, forrados por um tapete de moluscos e zoófitos. Entre os espécimes desses dois ramos observei placenos com valvas finas e desiguais, ostráceos exclusivos do Mar Vermelho e do Oceano Índico, lucinídeos alaranjados com a concha vermelho, lucinídeos alaranjados com a concha orbicular, terébelas afiladas, púrpuras, pérsicas, de grande raridade, que forneciam ao Nautilus uma tintura admirável, rochedos em riste com 15 centímetros de comprimento, que se erguiam sobre as águas como mãos prontas a agarrar, turbinelas cornígeras cobertas de espinhos, línguas bífidas, anatinas, conchas comestíveis que abastecem os mercados do Industão, pelágias, panópiras, sutilmente luminosas e, por fim, admiráveis oculinas, flabeliformes, magníficos leques que formam uma das mais exuberantes arborizações daqueles mares. Em meio a essas plantas vivas e sob dóceis de hidrófitos corriam desajeitadas legiões de articulados, especialmente raninas dentadas, cuja carapaça representava um triângulo levemente abaulado, paguros exclusivos daquelas paragens, partênopes horrendas, cujo aspecto repugnava à vista. Um animal não menos hediondo com que várias vezes me deparei foi o enorme caranguejo observado por Darwin, ao qual a natureza deu instinto e força necessários para que se alimentem de cocos. Ele escala as árvores da praia e derruba o coco, que racha na queda, e o abre com suas poderosas pinças. Ali, sobre aquelas águas claras, o animal corria com uma agilidade ímpar, enquanto quelônios francos, espécie que frequenta as costas do Malabar, deslocavam-se lentamente por entre as rochas oscilantes. Era por volta das 7 horas quando chegamos ao viveiro das Pintadinas, onde as ostras perlíferas reproduziam-se aos milhões. Esses moluscos preciosos agarrados aos rochedos, cimentados por uma espécie de biso de cor castanha, que não lhes permite deslocar-se, o que faz com que sejam inferiores aos próprios mexilhões, aos quais a natureza não recusou toda a faculdade de locomoção. A pintadina melagrina, a pérola máter, cujas valvas são praticamente iguais, representa-se sob a forma de uma concha arredondada com paredes grossas, cheias de rugas na face externa. Algumas dessas conchas eram foliculadas e sulcadas por faixas esverdeadas que irradiavam de seu topo, o que denotava juventude. As demais, com a superfície áspera e escura, já tinham 10 anos ou mais, medindo até 15 centímetros de largura.
O capitão Nemo apontou para aquele aglomerado prodigioso de pintadinas e compreendi que a jazida era de fato inesgotável, que a força criadora da natureza prevalece sobre o instinto destrutivo do homem. Ned Land, fiel a tal instinto, não titubeava em encher com os mais belos moluscos uma rede que trazia pendurada no flanco. Mas não podíamos parar. Tínhamos de seguir o capitão, que parecia enveredar por trilhas só por ele conhecidas. O solo subia perceptivelmente e, às vezes, erguendo meu braço, este ultrapassava a superfície do mar. Adiante, o nível do banco começou a descer de modo súbito e passamos a contornar rochedos elevados em forma de pirâmide, de cujas escuras anfractuosidades robustos crutáceos, espetados sobre suas patas como máquinas de guerra, mas observavam com os olhos parados. Sob nossos pés rastejavam marianas, glicérios, aríceas e anelídeos, espichando suas antenas e cirros tentaculares. Abriu-se então à nossa frente uma imensa gruta, vazada num pitoresco conglomerado de rochedos revestidos por todo tipo de algas da flora submarina. A princípio a gruta pareceu-me completamente às escuras, os raios solares perdendo gradativamente força em seu interior. A vaga transparência reinante não passava de luz afogada. O capitão Nemo entrou na gruta e nós o seguimos. Meus olhos logo se acostumaram àquelas trevas relativas. Distingui as curvas tão caprichosamente dispostas da abóbada, suportada por pilares naturais assentados sobre uma base granítica, como as pesadas colunas da arquitetura toscana. Por que razão nosso incompreensível guia nos arrastava para o fundo daquela cripta submarina? A resposta nos seria dada em breve. Após descermos um declive bastante íngreme, nossos pés pisaram ao fundo de uma espécie de poço circular. Ali o capitão Nemo parou e com a mão indicou-nos um objeto que eu ainda não percebera. Era uma ostra de dimensões extraordinárias, uma tridacna gigantesca, uma pia com capacidade para um lago de água benta, um tanque cuja largura ultrapassava 2 metros, consequentemente maior do que a que decorava o salão do Nautilus. Aproximei-me daquele molusco sem igual, cimentado pelo piso a uma mesa de granito, onde se desenvolvia isoladamente nas águas calmas da gruta. Estimei o peso da tridacina em 300 quilogramas. Ora, aquela ostra continha 15 quilos de carne e seria preciso o estômago de um gargântua para absorver algumas dúzias delas. O capitão Nemo naturalmente sabia da existência daquele bivalve, não sendo a primeira vez que o visitava. Cheguei a pensar que, ao nos conduzir até ali, pretendesse nos mostrar uma mera curiosidade natural. Eu estava enganado. O capitão Nemo tinha um interesse específico para verificar o estado atual da tridacina. Para isso, aproximou-se das duas válvulas entreabertas do molusco e introduziu seu punhal entre as conchas para impedir que se fechassem. Em seguida, com a mão, ergueu nas bordas da única membranosa e franjada que formava o manto do animal. Ali, entre as dobras foliculadas, vi uma pérola do tamanho de um coco. Sua forma globular, sua cristalinidade e seu oriente fora do comum sugeriam uma joia de preço incalculável. Arrebatado pela curiosidade, eu estendi a mão para agarrá-la, sopesá-la, apalpá-la, mas o capitão me deteve, fez um sinal negativo e, puxando o punhal com um movimento rápido, deixou as duas válvulas fecharem-se bruscamente. Compreendi então quais eram os desígnios do capitão Nemo.
ao deixar aquela pérola encravada sobre o manto da Tridácina, permitia-lhe crescer imperceptivelmente, já que todos os anos a secreção do molusco acrescentava-lhe uma camada concêntrica. Apenas o capitão tinha conhecimento da gruta onde amadurecia aquele admirável fruto da natureza. Apenas ele o criava, por assim dizer, a fim de um dia transportá-lo para o seu valioso museu. Talvez até, seguindo o exemplo dos chineses e indianos, houvesse desencadeado a produção daquela pérola, inserindo sobre as dobras do molusco algum pedaço de vidro e metal que pouco a pouco fora coberto pela substância nacarada. Seja como for, comparando aquela pérola, as que eu já conhecia, as que reluziam no acervo do capitão, estimei seu valor por baixo em 10 milhões de francos. Tratava-se de uma soberba curiosidade natural e não de uma joia de luxo, pois não conheço orelhas femininas capazes de carregá-la. A visita à opulenta Tridácina terminara. O capitão Nemo deixou a gruta e retornamos ao viveiro das Pintadinas, em meio àquelas águas claras, ainda não conturbadas pelo trabalho dos mergulhadores. Caminhávamos dispersamente como verdadeiros andarilhos, cada um se detendo ou se afastando ao seu bel prazer. De minha parte, esquecera os perigos tão ridicularmente exagerados pela minha imaginação. O fundo aproximava-se nitidamente da superfície do mar, e poucos passos adiante, minha cabeça ultrapassou a linha da água. Conselho, juntando-se a mim e colando sua grande carapaça à minha, acenou-me com os olhos amistosamente. Porém, aquele platô elevado estendia-se por apenas alguns metros e logo retornamos ao nosso elemento. Julgo ter o direito de qualificá-lo dessa forma. 10 minutos depois, o capitão estacou. Julguei que fazia alto para regressarmos. Não, com um gesto, ordenou que nos refugiássemos ao seu lado no fundo de uma ampla anfractuosidade. Sua mão dirigiu-se para um ponto da massa líquida, para o qual olhei atentamente. A 5 metros de distância surgiu uma sombra que desceu até o solo e me fez tornar a pensar nos tubarões. Mas era um alarme falso. Dessa vez, tampouco era com os monstros do oceano que estávamos à volta. Tratava-se de um homem vivo, um indiano, um negro, um pescador, um pobre diabo, sem dúvida, que vinha fazer uma triagem antes da colheita. Eu percebia o fundo de sua canoa ancorada a alguns pés acima de sua cabeça. Ele imergia e emergia sucessivamente. Para descer com rapidez ao fundo do mar, seu equipamento resumia-se em uma pedra escura como um pão de açúcar que ele apertava com os pés enquanto uma corda o prendia ao seu barco. Ao chegar ao solo, a aproximadamente 5 metros de profundidade, ajoelhava-se e enchia sua bolsa com pintadinas apanhadas ao acaso. Então subia, esvaziava a bolsa, puxava a pedra e recomeçava a operação, que não durava mais de 30 segundos. O mergulhador não nos via, uma vez que a sombra dos rochedos nos protegia de seus olhares. Aliás, como aquele pobre indiano poderia supor que homens, seus semelhantes, estivessem ali sobre as águas espiando seus movimentos sem perder um detalhe de sua pescaria? Por várias vezes ele subiu e voltou a mergulhar. Não trazia mais que uma dezena de pintadinas a cada mergulho, pois precisava arrancá-las do banco ao qual elas se agarram com seu poderoso biço. E quantas não eram as ostras privadas de pérolas pelas quais ele arriscava a vida? E eu o observava com uma atenção profunda. Ele manobrava com regularidade
e duração meia hora, nenhum perigo pareceu ameaçá-lo. Eu ia me familiarizando com o espetáculo da interessante pescaria quando, de repente, no momento em que o indiano estava ajoelhado sobre o solo, viu fazer um gesto de pavor, erguer-se e tomar impulso para subir à tona. Compreendi seu terror. Uma sombra gigante surgia acima do desafortunado mergulhador. Era um tubarão de grande porte que avançava na diagonal. Olho ígneo, mandíbulas abertas. Emudeci de terror, incapaz de fazer um movimento. O voraz animal, com um vigoroso impulso das barbatanas, lançou-se no encalço do indiano, que se esquivou de lado e evitou uma mordida, mas não a batida de sua cauda, que, atingindo-o no peito, derrubou-o no solo. A cena durara apenas alguns segundos. O tubarão voltou à carga e, virando-se de dorso, preparava-se para rasgar ao meio o indiano, quando senti o capitão Nemo, que se achava junto de mim, levantar-se subitamente e, punhal na mão, caminhar decidido em direção ao monstro, disposto a enfrentá-lo no corpo a corpo. No instante em que ia abocanhar o infeliz pescador, o tubarão percebeu seu novo adversário. Reposicionando-se com a barriga para cima, arremeteu contra o capitão Nemo. Ainda vejo a postura do capitão Nemo. Agachado, esperava com admirável sangue frio o formidável esqualo, e quando este se precipitou sobre ele, o capitão, esquivando-se de lado num átimo, evitou o choque e enfiou o punhal em sua barriga. Mas a coisa não parou por aí. Teve início um terrível combate. O tubarão rugiu, por assim dizer. Com o sangue esguinchando de seus ferimentos, o mar tingiu de vermelho. Através daquele líquido opaco não vi mais nada. Mais nada até o momento em que, num relance, pude ver o audacioso capitão agarrado a uma das barbatanas do animal, lutando em contato direto com o monstro e dilacerando com punhaladas o ventre do inimigo, sem todavia desferir o golpe fatal, isto é, atingi-lo no centro do coração. O esqualo, ao se debater, agitava furiosamente a massa das águas e um turbilhão ameaçava me derrubar. Bem, que eu quis correr em auxílio do capitão, porém, paralisado pelo horror, não consegui me mexer. Com os olhos arregalados, observei. Vi as fases da luta se sucederem. O capitão foi ao chão, derrubado pela massa enorme que pesava sobre ele. Em seguida, as maxilas do tubarão escancararam-se como uma guilhotina industrial, e já não existiria capitão Nemo se, rápido como o pensamento, Ned Land não houvesse acorrido e golpeado o animal com a terrível ponta de seu arpão. As águas tingiram-se novamente, agitadas pelos movimentos do tubarão, que as chicoteava com indescritível furor. Ned Land não errara o alvo. Eram os últimos estertores do monstro, atingido no coração. Ele se debatia em espasmos medonhos, cujas propagações na água derrubaram o conselho. Enquanto isso, Ned Land libertara o capitão, o qual, de pé e ileso, lançou-se na direção do indiano, cortou com agilidade a corda que o amarrara na pedra usada para auxiliá-lo no mergulho, tomou-o nos braços e, com um vigoroso impulso de calcanhar, subiu à superfície. Nós três o seguimos. Dali a poucos instantes, milagrosamente salvos, alcançamos a embarcação do pescador. A primeira providência do capitão Nemo foi tentar reanimar o infeliz pescador. Tarefa difícil, mas não impossível, pois a pobre criatura não permanecera muito tempo debaixo de água. A estocada do tubarão é que poderia tê-lo golpeado mortalmente. Felizmente, com as vigorosas massagens de conselho do capitão, vi pouco a pouco o afogado recuperar os sentidos e abrir os olhos. Qual não terá sido a surpresa, seu pavor, ao ver 4 cabeçorras de cobre debruçando-se sobre ele, principalmente o que deve ter pensado quando o capitão colocou em sua mão um saquinho de pérolas que tirara de um bolso do escafandro.
A magnífica esmola do homem das águas ao pobre indiano do Ceilão foi recebida por este com a mão trêmula, embora seus olhos desvairados indicassem que não sabia a que criaturas sobre-humanas devia, ao mesmo tempo, aquela fortuna e a própria vida. A um sinal do capitão, retornamos ao viveiro das Pintadinas, seguindo pelo caminho já percorrido. Após meia hora de marcha, encontramos a âncora que prendia o escaler do Nautilus ao solo. Embarcados, cada um de nós, auxiliado pelos marujos, livrou-se de sua pesada carapaça de cobre. A primeira palavra do capitão Nemo foi para o canadense Ned Land. Obrigado, mestre Ned Land. Estamos quites, capitão, respondeu Ned Land. Eu lhe devia essa. Um pálido sorriso roçou os lábios do capitão Nemo e isso foi tudo. Ele disse apenas, ao Nautilus. O Scaler voou sobre as águas e alguns minutos mais tarde encontrávamos o cadáver do tubarão boiando. Pela cor negra que caracteriza a ponta de suas barbatanas, reconheci o terrível melanóptero do mar das Índias, da espécie dos tubarões propriamente ditos. Tinha mais de 7,5 metros de comprimento, sua bocarra ocupava um terço do corpo. Era um adulto, o que se via pelas 6 carreiras de dentes em forma de triângulos isósceles na maxila superior. Conselho observava com um interesse sumamente científico e tem certeza de que o classificava não sem razão na classe dos cartilaginosos, ordem dos condropterigios, de brânquias fixas, famílias dos seláquios, gênero dos esqualos, cortilaginosos, condropterígios. Subitamente, enquanto eu considerava aquela massa inerte, recebemos a visita de uma dúzia desses voráveis melanoptérios, os quais, sem se preocuparem conosco, lançaram-se sobre o cadáver e disputaram seus despojos em torno da embarcação. Às 8:30 estávamos de volta a bordo do Nautilus. Pus-me então a refletir sobre os incidentes de nossa excursão ao banco de ostras de Manaar, o que me fez chegar a 2 conclusões irrefutáveis. Uma relativa à audácia sem igual do capitão Nemo, a outra a seu devotamento por um ser humano, por um dos representantes daquela raça que ele tanto evitava sobre os mares. Independentemente do que dissessem, aquele estranho homem ainda não fora capaz de matar seu coração por inteiro. Quando lhe fiz essa observação, ele me respondeu num tom ligeiramente comovido. Esse indiano, professor Aronnax, é um habitante do país dos oprimidos, e ainda sou e serei até o último suspiro desse país. Durante o dia 29 de janeiro, a ilha do Ceilão desapareceu no horizonte e o Nautilus, a uma velocidade de 20 milhas por hora, deslizou pelo labirinto de canais que separaram as ilhas Maldívias das Laquedivas e passou rente à ilha Kittan, terra de origem medripórica, descoberta por Vasco da Gama. Em 1499, uma das 19 principais ilhas do arquipélago das Laquedivas, situado em 10 graus e 14 graus 30 de latitude norte, 69 e 50,72 de longitude leste. Havíamos percorrido então 16.220 milhas, ou 7.500 léguas, desde o nosso ponto de partida nos mares do Japão. No dia seguinte, 30 de janeiro, quando o Nautilus subiu à superfície do oceano,
Não havia mais nenhuma terra à vista. Sua direção era noroeste, rumo ao mar de Omã, encaixado entre a Arábia e a Península Índica, onde desemboca o Golfo Pérsico. Era evidentemente um beco sem saída, aonde nos levava o capitão Nemo. Eu não saberia dizê-lo, o que não satisfez o canadense, que naquele dia indagou-me acerca do destino. Obviamente, Golfo Pérsico. Estamos indo, mestre Ned, aonde nos leva a fantasia do capitão. Essa fantasia, respondeu o canadense, não nos levará muito longe. O Golfo Pérsico não tem saída, e caso nos aventuremos por ele, o único jeito será dar marcha ré. Pois então daremos marcha ré, mestre Ned. E se depois do Golfo Pérsico o Nautilus quiser visitar o Mar Vermelho, o Estreito de Bab el-Mandeb está lá para lhe abrir caminho. Não vou lhe ensinar, professor, respondeu Ned Land, que o Mar Vermelho é tão fechado como o Golfo, uma vez que o istmo de Suez ainda não foi aberto. E ainda que tivesse sido uma embarcação misteriosa como a nossa, não se arriscaria em seus canais escalonados por esclusas. Logo, o Mar Vermelho ainda não é o atalho que nos levará à Europa. Mas eu não disse que voltaríamos à Europa. O que supõe então? Me perguntou Ned Land. Supõe que após ter visitado as curiosas paragens da Arábia e do Egito, o Nautilus voltará a descer o Oceano Índico, talvez pelo canal de Moçambique, ao largo das Mascarenhas, de maneira a alcançar o Cabo da Boa Esperança, Mascarenhas. E uma vez no Cabo da Boa Esperança, perguntou o canadense com uma insistência toda especial. Muito bem, penetraremos nesse Atlântico que ainda não conhecemos. Não me diga, amigo Ned, que está cansado de nossa viagem pelo fundo do mar, que menospreza o espetáculo infinitamente variado das maravilhas submarinas. De minha parte, verei com extrema decepção de um periplo que pouquíssimos homens tiveram o ensejo de realizar. Observe, professor Aronnax, lembrou o canadense, que já se vão 3 meses que estamos aprisionados a bordo do Nautilus. Não importa, não quero saber. Não conto nem os dias nem as horas, Ned Land. Mas e o desfecho? O desfecho virá a seu tempo, meu amigo. Estamos de mãos atadas e essa discussão é inútil. Se viesse me dizer, caro Ned, temos uma chance de fuga, eu a discutiria com você, mas não é este o caso. E para falar francamente, não creio que o capitão Nemo venha a se aventurar um dia por mares europeus. Por este curto diálogo, vê-se que, fanático pelo Nautilus, eu assimilara seu comandante. Quanto a Ned Land, encerrou a conversa nos seguintes termos, em forma de monólogo. Tudo isso é muito bonito, mas para mim não existe prazer sobre coação. Durante 4 dias, até 3 de fevereiro, o Nautilus visitou o mar de Omã a diversas velocidades e profundidades. Parecia avançar ao acaso, como se hesitasse na rota a seguir. No entanto, não atravessou o trópico de Câncer nenhuma vez. Ao deixarmos esse mar, vislumbramos Mascate, a cidade mais importante do país de Omã. Admirei seu aspecto bizarro em meio aos negros rochedos que a cercam e contra os quais se destacam casas e fortes caiados de branco. Vi o domo abaulado de suas mesquitas, a ponta elegante de seus minaretes, seus frescos e verdejantes terraços, mas foi apenas um relance e o Nautilus logo voltou a se embrenhar sobre as águas escuras daquelas paragens. Em seguida, acompanhamos a uma distância de 6 milhas as costas arábicas de Mahat e do Aldramut,
com sua linha sinuosa de montanhas, das quais despontavam algumas ruínas antigas. Em 5 de fevereiro, alcançamos finalmente o Golfo de Aden, verdadeiro funil introduzido no gargalo de Bab-el-Mandeb, que bombeia águas indianas para o Mar Vermelho. Em 6 de fevereiro, o Nautilus flutuava à vista de Aden, cidade encarapitada sobre um promontório que um istmo estreito uniu ao continente, espécie de Gibraltar inacessível, cujas fortificações foram restauradas pelos ingleses após delas se haverem apoderado em 1839. Entrevi seus minaretes octogonais, outrora o entreposto mais rico e mercantil da costa, nas palavras do historiador Edrisi. Eu de fato acreditava que o capitão Nemo, atingindo aquele ponto, daria meia volta, mas estava enganado. Para minha grande surpresa, não foi isso que aconteceu. No dia seguinte, 7 de fevereiro, rasgamos com a proa o estreito de Bab-el-Mandeb, cujo nome significa em árabe as Portas das Lágrimas. Com mais de 100 quilômetros de largura, ele tem apenas 52 de comprimento, e para o Nautilus atravessá-lo, lançado a toda velocidade, foi questão de 1 hora. Mas não vi nada, nem sequer a ilha de Perim, com o que o governo britânico fortificou a posição de Aden. Muitos vapores ingleses e franceses que faziam a linha Suez-Bombaim, Calcutá, Melbourne, Bourbon ou Maurício utilizavam aquela estreita passagem para que o Nautilus arriscasse aparecer. Assim, ele se manteve prudentemente entre duas águas. Finalmente, ao meio-dia, navegávamos nas águas do Mar Vermelho. Mar Vermelho, célebre lago das tradições bíblicas, que as chuvas não refrescam, que nenhum rio importante rega, que uma evaporação excessiva suga incessantemente e que perde anualmente uma fatia líquida de 1,5 metro de altura. Golfo singular que, fechado e nas condições de um lago, talvez fosse inteiramente seco, inferior nesse aspecto a seus vizinhos, o Cáspio ou Asfaltite, cujo nível baixou apenas até o ponto em que a evaporação igualou precisamente a soma das águas recebidas em seu bojo. O Mar Vermelho tem 2.600 quilômetros de comprimento, por uma largura média de 240. No tempo dos Ptolomeus e dos imperadores romanos, foi a grande artéria comercial do mundo. A abertura do istmo irá restituir-lhe a antiga proeminência que os highways de Suez, em parte, já lhe devolveram. Não procurei compreender que capricho do capitão Nemo o arrastava para aquele golfo, mas apreciei sem reservas o Nautilus ter entrado ali. Como ele adotou uma velocidade média, ora mantendo-se na superfície, ora mergulhando para evitar algum navio, pude observar assim o interior e a superfície desse mar tão curioso. Em 8 de fevereiro, desde as primeiras horas do dia, Moca surgiu à nossa frente, cidade agora em ruínas, cujas muralhas esfarelavam-se ao simples fragor do canhão e que abrigam aqui e ali algumas viçosas tamareiras. Cidade importante antigamente, abrigando 8 mercados populares, 26 mesquitas e cujos muros, defendidos por 14 fortes, formavam um cinturão de 3 quilômetros. Em seguida, o Nautilus aproximou-se das praias africanas, onde a profundidade do mar é mais acentuada. Ali, entre duas águas cristalinas, pelas escotilhas abertas,
ele nos permitiu contemplar admiráveis arbustos de corais cintilantes e vastos lanços de rochedos revestidos por um esplêndido feltro de algas e fulcos.